Bilionário expulsa faxineira grávida. 5 anos depois, ele a vê novamente e a menina diz: Papai Marina estava grávida e sozinha quando pediu uma chance. Victor Monteiro a humilhou na frente de todos. 5 anos depois, um encontro inesperado faria seu mundo desabar completamente quando uma criança o chamasse de papai. Você está demitida. Retire-se agora. O escritório inteiro congelou. Marina, com o barrigão de 5 meses bem visível, olhou para Victor Monteiro em completo desespero. Seus olhos buscavam alguma compreensão que nunca viriam. Senhor, por favor, deixe-me trabalhar. Preciso deste emprego. Ela implorou, a voz quebrando enquanto acariciava seu ventre. Victor inclinou-se em sua cadeira de couro, um sorriso maldoso distorcendo seu rosto. Não suporto ver essa barriga ao meu redor. Você é repugnante. Isso me enoja, ele disse, com a calma de quem não reconhece a humanidade nos outros. Os funcionários não levantavam os olhos. Uma secretária tampava a boca, tremendo. Um estagiário sussurrava algo para o colega. Ninguém a defenderia. Aqui, o dinheiro ditava as regras. Marina sentia as lágrimas queimando seus olhos. Seu coração acelerava. Seus pulmões pareciam apertar. Aquele era seu 3º mês de trabalho. Ela havia guardado cada centavo para preparar o quarto do bebê. Tire essa miserável daqui. Não quero mais vê-la. 2 minutos ou você irá se arrepender. Victor gritou, apontando para a porta com desprezo absoluto. 2 seguranças aproximaram-se, indiferentes, cumprindo ordens. Marina tentava explicar, palavras entrecortadas pelo choro, mas ninguém a escutava. Os passos ecoavam no corredor vazio enquanto ela era arrastada para fora. Seu casaco, seu amor próprio, sua dignidade. Tudo permanecia para trás, naquele escritório de ouro e arrogância. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria depois. Victor estava tomando café em um shopping quando a viu. Uma menina de aproximadamente 5 anos, com aquele rosto inconfundível. Olhos verdes, cabelo castanho escuro, os mesmos traços dele. Seu sangue gelou. Quando viu Marina correndo atrás dela, tudo clicou. A menina abraçou Marina e apontou para ele. Mamãe, é verdade? Ele é mesmo meu papai. Como o bilionário que destruiu uma grávida, nunca imaginou que encontraria a filha que nunca conheceu, pedindo para conhecê-lo. Mas espera, antes de continuar, inscreva-se agora e ative o sininho, porque histórias como essa não chegam em qualquer lugar. Aqui você encontra redenção genuína, justiça real e humanidade verdadeira. Uma comunidade exclusiva de pessoas que acreditam em transformação. Não perca a próxima história, que virá em breve. Marina Silva nasceu em um bairro periférico, onde as oportunidades são tão escassas quanto a água em período de seca. Aos 28 anos, ela havia aprendido que a vida não oferecia muitas escolhas para meninas como ela. Sem formação universitária, sem conexões poderosas, sem herança de ninguém importante. Apenas suas 2 mãos, sua coragem e um coração que pulsava com esperança, mesmo quando tudo ao seu redor gritava desesperança. Desde criança, Marina trabalhou. Aos 10 anos, vendia doces na rua para ajudar sua mãe. Aos 15, fazia faxina nas casas de pessoas ricas que nem olhavam para seu rosto. Aos 20, havia se tornado uma profissional respeitada, conhecida por sua ética inabalável. Seus patrões sempre diziam a mesma coisa. Marina é confiável, Marina é responsável, Marina não decepciona. Mas havia um lado da história que poucos conheciam. Marina era também profundamente sonhadora. Noites inteiras, deitada em sua cama humilde, ela imaginava uma vida diferente. Uma vida onde seus filhos teriam escola particular, onde ela poderia comprar um apartamento pequeno, mas seu, onde não precisaria acordar antes do amanhecer para trabalhar em casarões alheios. Quando descobriu que estava grávida, Marina não desabou como muitas fariam. Em vez disso, ela se levantou com ainda mais determinação. Durante os primeiros meses, economizou cada centavo.
guardava moedas em um vidro debaixo da cama, rejeitava convites de amigas para gastar dinheiro em bobagens. Seu foco era cristalino, preparar tudo para sua filha. Um quarto aconchegante, roupas de qualidade, alimento suficiente. Marina nunca havia permitido que circunstâncias a definissem. Quando seu namorado desapareceu após saber da gravidez, ela chorou por uma noite inteira e no dia seguinte retomou seu trabalho com a cabeça erguida. Seria mãe solteira? Seria. Mas seria uma mãe lutadora. Uma mãe que lutaria por cada sonho de sua filha. Sua vulnerabilidade maior era sua esperança. Sim, esperança era sua fraqueza. Porque ela acreditava que o mundo tinha bondade, que se trabalhasse o suficiente, se fosse gentil o bastante, se pedisse educadamente, as pessoas veriam seu valor. Essa inocência a havia mantido viva durante anos, mas também a tinha deixado exposta para ser machucada. Marina tinha mãos calejadas de trabalho, mas seus olhos brilhavam com sonhos. Tinha um salário modesto, mas guardava para o futuro. Tinha um corpo frágil pela gravidez, mas um espírito indestrutível. Ela era o tipo de mulher que sorria para desconhecidos no ônibus, que ajudava vizinhos sem pedir nada em troca, que acreditava que cada dificuldade era apenas um degrau para algo melhor. Quando entrou naquele escritório de vidro e aço de Victor Monteiro, Marina não sabia que seu mundo estava prestes a desabar, mas também não sabia que, 5 anos depois, esse mesmo desabamento a levaria ao encontro que mudaria tudo para sempre. Marina havia descoberto que estava grávida em um dia chuvoso de junho. Ela estava em uma das mansões onde trabalhava, limpando o banheiro de uma mulher que jamais soubera seu nome, quando as náuseas começaram. No banheiro daquela casa, cercada pelos vidros importados e toalhas de seda, Marina chorou e sorriu ao mesmo tempo. Uma vida crescia dentro dela. Uma vida que seria sua responsabilidade e sua alegria. Naquele momento, ela fez uma promessa. Uma promessa silenciosa, mas absoluta. Sua filha não cresceria no mesmo bairro onde ela havia crescido. Sua filha teria oportunidades. Sua filha não passaria noites acordada, preocupada com dinheiro. Sua filha conheceria o mundo além das ruas que a criaram. Esse desejo não era ganância, era amor puro traduzido em propósito. Marina começou a trabalhar ainda mais. Aceitava horas extras, pegava faxinas nos fins de semana. Seu corpo cansava, mas seu espírito se renovava a cada centavo economizado. Ela abria uma conta poupança apenas para a filha. Todo mês, colocava tudo o que podia economizar naquela conta. R$50, R$100, 200 quando conseguia trabalho extra. Não era muito para o mundo dos ricos, mas para Marina era uma montanha de possibilidades. Ela já tinha tudo planejado. O quarto da filha seria pintado em tom pastel. Haveria uma estante cheia de livros infantis educativos, um berço de qualidade, roupinhas feitas com carinho. Ela havia começado a juntar coisas meses antes, pequenas peças que encontrava em brechós, objetos que outras mulheres descartavam e que para ela representavam um tesouro. Marina imaginava durante os trajetos de ônibus como seria levar sua filha para a primeira vez à escola. Compraria um uniforme novo, de verdade, e não usado como ela teve quando criança. Ela ajudaria nos deveres de casa e garantiria que cada lição fosse compreendida. Quando a filha entrasse na adolescência, Marina estaria ali, conversando sobre sonhos, ouvindo seus medos, abraçando seus triunfos. O trabalho no escritório de Victor Monteiro havia surgido como uma oportunidade do céu. A remuneração era superior ao que ela costumava ganhar fazendo faxina em casas particulares. Com aquele salário, ela poderia não apenas manter seus planos, mas acelerador-los. Talvez conseguisse juntar dinheiro mais rápido. Talvez pudesse começar um pequeno negócio quando a filha tivesse alguns anos.
Talvez, apenas talvez, ela pudesse quebrar o ciclo que prendia mulheres como ela à pobreza perpétua. Marina conversava com sua filha, ainda no ventre. Ela colocava as mãos sobre o barrigão durante as noites calmas e falava sobre o futuro. Contava histórias de princesas e guerreiras, falava sobre a importância da educação, explicava como se a criança pudesse compreender que a vida seria desafiadora, mas bela, que ela teria uma mãe que a amaria incondicionalmente. Cada dia no escritório de Victor, Marina acordava cedo, se preparava cuidadosamente e ia para o trabalho com esperança renovada. Ela chegava sempre na hora certa. Fazia seu trabalho com perfeição. Era discreta, educada, eficiente. Na sua mente, aquele emprego era mais que um emprego. Era a porta para a vida que ela havia prometido à sua filha. Ela havia economizado o suficiente para comprar algumas das coisas que havia planejado. Um kit de fraldas de qualidade, um móbile para o berço, roupinhas em cores suaves. Tudo estava guardado em uma caixa debaixo de sua cama, como um tesouro sagrado. Marina não sabia naquele momento que tudo aquilo estava prestes a ser arrancado de suas mãos de forma brutal e inesperada. Que o homem para quem trabalhava veria sua gravidez não como uma bênção, mas como uma ofensa pessoal. Que suas economias, seus planos e seus sonhos enfrentariam a maior batalha de suas vidas. Mas ainda havia tempo. Ainda havia esperança pulsando em seu peito. Victor Monteiro era a personificação da arrogância destilada em um corpo humano. Aos 52 anos, havia herdado uma fortuna que seu pai havia construído, mas ele a multiplicara através de métodos que beiravam a ilegalidade e o desumano. Seu escritório ocupava os 3 últimos andares de um prédio de vidro no coração financeiro da cidade. De lá, ele olhava para a cidade como um imperador olha para seu reino. Victor não via pessoas, via ferramentas, via custos, via obstáculos entre ele e seus lucros. Seus funcionários eram números em uma planilha. Seus clientes eram oportunidades de manipulação. Sua ex-esposa era uma rival. E os pobres? Os pobres eram simplesmente aqueles que não mereciam estar onde estavam. Ele havia contratado Marina através de uma agência de limpeza porque o preço era baixo. Não havia entrevistado pessoalmente, sequer conhecia seu nome nas primeiras 2 semanas. Ela era simplesmente a faxineira do turno noturno. Mas conforme os dias passavam, Victor começou a notar sua presença de forma diferente. Não porque admirasse seu trabalho, mas porque aquele barrigão crescente começava a incomodá-lo. Victor havia estabelecido regras claras em seu escritório, nada de deficientes, nada de muito velhos, nada de muito gordos e absolutamente nada de grávidas. Elas são improdutivas, ele havia dito uma vez em uma reunião. Causam problemas e depois querem licença maternidade como se o mundo tivesse obrigação de sustentá-las. Ninguém o contradisse. Quando você é rico o suficiente, ninguém contradiz seu ódio. Marina havia passado despercebida durante seu primeiro mês. Seu ventre ainda era pequeno, facilmente escondido sob roupas largas. Mas no 3º mês, quando seu corpo não pôde mais ocultar a verdade, tudo mudou. Victor a viu pela primeira vez de verdade, e o que ele viu o revoltou. Começou com pequenas coisas, comentários. "Por que você está andando tão devagar?" Ele perguntava quando a via nos corredores. "Esse barrigão atrapalha seu trabalho?" Ele sugeria, observando-a limpar o escritório com cuidado. Os outros funcionários notaram a mudança no tom. Viram como Victor passou a tratá-la diferente, como seus olhos carregavam desprezo toda vez que a viam, como sua voz adquiria uma frieza cruel quando falava em sua direção. Marina tentava não ligar, tentava fazer seu trabalho e ir embora, mas a tensão era palpável. A cada dia, o ambiente ficava mais pesado ao seu redor. Os seguranças olhavam para ela com desconfiança.
Os estagiários sussurravam quando ela passava. A secretária de Victor havia criado uma lista de tarefas impossíveis, como se estivesse testando os limites do corpo grávido de Marina. Uma das vendedoras do departamento comercial havia sido amável uma única vez. Ofereceu água a Marina durante um turno especialmente quente. Victor havia visto. No dia seguinte, aquela vendedora foi removida do seu departamento. Baixo desempenho, anunciou Victor sem mais explicações. Ninguém questionou. Todos entenderam a mensagem. Proximidade com Marina era perigosa. A dinâmica de poder no escritório era cristalina. Victor era Deus. Todos os outros eram seus servos. E Marina, uma grávida pobre, era menos que serva. Era um incômodo que caminhava, respirava e se ousava existir em seu espaço. Marina sentia tudo isso. Sentia o peso dos olhares. Sentia o frio das costas viradas. Seu corpo, já frágil pela gravidez, começava a sofrer sob a pressão emocional. Sua filha, crescendo em seu ventre, recebia através do cordão umbilical toda a adrenalina e o medo que sua mãe enfrentava diariamente. Ela precisava daquele trabalho. Precisava daquele salário. Não havia alternativa. Então Marina continuava, dia após dia, enfrentando um obstáculo que era muito maior que ela. Um obstáculo que tinha nome, idade e uma conta bancária de 8 dígitos. Victor Monteiro era uma força da natureza e ele estava cada vez mais irritado. Era uma terça-feira, início da tarde. Marina estava dobrando as toalhas no banheiro executivo quando ouviu o intercomunicador da secretária. Marina, você pode vir ao escritório de Victor? Agora, seu coração acelerou. Ela colocou a mão no ventre como se pudesse transmitir segurança à filha através do toque. Desceu os corredores com o corpo pesado, a respiração cuidada e bateu na porta de vidro opaco. Entre, Victor disse sem olhar para ela. Ele estava em sua cadeira de couro preto, de costas para a janela que oferecia uma vista cinematográfica da cidade. Seu rosto era uma máscara de desprezo já conhecida por Marina. Ao seu lado, a secretária Patrícia observava com os olhos brilhando de malícia. Ela havia alertado Victor sobre a gravidez semanas atrás. Sente-se, Victor ordenou, finalmente olhando para Marina. Marina tentou descer na cadeira com cuidado, seu corpo protegendo o ventre instintivamente. Victor a observava como se ela fosse um inseto que tivesse aparecido em seu café. Patrícia me mostrou seus registros de ponto. Ele começou cruzando os dedos. Você está fazendo horas extras, muitas horas extras. E sabe por quê? Porque está ganhando muito pouco, porque está necessitada. Marina não disse nada. Só esperava. Uma mulher grávida não deveria estar trabalhando, Victor continuou, sua voz destilando veneno com cada palavra. É irresponsável, é antiprofissional. E olhe para você, está cada vez mais gorda, cada vez mais lenta, cada vez mais repugnante. A palavra caiu como um soco no estômago de Marina. Repugnante. Ela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou rapidamente. Senhor, eu faço meu trabalho. Nunca deixei de... Deixe-me terminar. Victor a interrompeu levantando a mão. Eu não contratei você para estar grávida. Eu contratei uma funcionária, não uma mãe, não uma mulher que desperta compaixão barata dos outros. Patrícia sorriu. Era um sorriso pequeno, mas Marina o viu. Um sorriso de vitória. Desde quando você está grávida? 5, 6 meses? Victor perguntou retoricamente. Você deveria ter nos informado quando foi contratada. Isso é fraude. Você nos enganou. Eu não enganei ninguém, Marina disse, sua voz fraca, mas firme. Eu estava em período de experiência. Não era obrigado? Silêncio, Victor ordenou. Você sabe qual é o problema com pessoas como você, Marina? Pessoas pobres, grávidas e desesperadas? Vocês acham que o mundo tem obrigação de cuidar de vocês? Que a sociedade deve abraçar seus problemas pessoais? Bem,
Deixe-me ser claro. Não é obrigação de ninguém. Ele se levantou e caminhou até a janela, as mãos nas costas, enquanto continuava falando sem virar para ela. Você vai embora. Hoje. Agora. Não há negociação aqui. Sua presença me ofende. Seu corpo me ofende. A ideia de que você está usando minha empresa como uma bengala para apoiar sua gravidez me ofende. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Senhor, por favor, preciso deste emprego. Tenho uma filha vindo. Tenho contas. Não é meu problema. Victor disse, finalmente se virando. Deveria ter pensado em tudo isso antes de abrir as pernas para alguém. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Patrícia, que esperava por este momento, piscou chocada com a crueldade das palavras. Marina sentia seu corpo inteiro tremer. A raiva, a humilhação, o medo e a desesperação se misturavam em um tornado dentro de seu peito. Mas ela era forte. Ela era mãe. Ela não desabaria aqui. Você é um homem horrível, ela disse, e sua voz era calma. Tão calma que assustou até Victor. Como ousou falar comigo assim? Victor gritou, seu rosto ficando vermelho. Patrícia, chame a segurança. Agora! Patrícia saiu correndo. Marina se levantou lentamente, acariciando seu ventre. Os olhos dela encontraram os olhos dele por um segundo. Um segundo onde tudo que ela havia perdido, tudo que lhe havia sido roubado, estava escrito em seu rosto. A porta se abriu. 2 seguranças entraram. Retire-a, Victor ordenou, apontando como se Marina fosse um lixo que deveria ser removido. Enquanto os seguranças a seguravam pelos braços, Marina passou pelos corredores do escritório. Todos os olhos estavam sobre ela. Alguns com pena, outros com alívio, grato por não ser ela. Ninguém a defendeu, ninguém disse uma palavra. Sua carteira pessoal estava na sala de descanso. Um dos seguranças a recuperou. Ela desceu do prédio pelo elevador, pelos corredores de vidro e aço que havia limpado com tantas esperanças. A chuva havia começado lá fora. Marina caminhou sob a chuva, seu barrigão pesado, seus sonhos mais pesados ainda. Seu corpo inteiro doía, não de cansaço físico, mas da devastação completa de um futuro que havia prometido à sua filha. Se você também já foi julgado pela aparência, se você conhece alguém que merecia uma segunda chance, deixe um like e um comentário. Porque cada reação aqui representa uma pessoa que acredita em transformação, em dignidade, em humanidade. Sua voz importa, seu apoio importa. Os primeiros passos fora do escritório foram os mais difíceis que Marina jamais havia dado. A chuva caía sobre sua pele como uma punição adicional do universo. Suas mãos tremiam. Seu corpo inteiro vibrava com um tremor que vinha das profundezas de sua alma. Marina caminhou por 3 quarteirões sem destino. Suas pernas a carregavam mecanicamente, enquanto sua mente tentava processar o que havia acabado de acontecer. Ela havia sido expulsa, humilhada, descartada como lixo em frente a todos. Finalmente, ela se viu em um banco de ônibus vazio e sentou. Sua respiração era curta, ofegante. Ela colocou ambas as mãos sobre seu barrigão, como se pudesse proteger sua filha do mundo cruel que a cercava. Desculpe, bebê, desculpe. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, se misturando com a chuva. Pela primeira vez desde que soubera da gravidez, Marina permitiu que o pânico total a consumisse. Como pagaria o aluguel? Como compraria comida? Como cuidaria de sua filha quando ela nascesse? Todos os planos que havia construído com tanto cuidado, todas as economias, todos os sonhos pareciam estar desabando. Ela tocou sua bolsa, verificando mentalmente o quanto tinha guardado. Algumas semanas de despesas no máximo. Talvez um mês se economizasse bastante. Depois disso, o vazio, a escuridão, o mesmo ciclo de pobreza que havia tentado quebrar. Marina abriu seu celular com dedos que ainda tremiam. Seus olhos passaram pelos contatos. Sua mãe? Não!
Ela era uma mulher idosa com seus próprios problemas. Suas amigas? Elas eram amigas porque eram pobres juntas, compartilhando as mesmas limitações. Ninguém poderia ajudá-la realmente. Ela procurou por direitos trabalhistas gestante no Google. As linhas pareciam uma língua estrangeira. Havia leis, sim. Havia proteção legal, sim. Mas Marina sabia como o mundo funcionava. Homens ricos contratavam advogados. Mulheres pobres desistiam. Victor Monteiro tinha as ferramentas para destruir sua reputação. Ele podia alegar que ela era incompetente, que havia faltado ao trabalho, que havia cometido furtos. Quem acreditaria nela contra um bilionário? Naquela noite, Marina sentou em sua cama e permitiu que o choro a consumisse completamente. Seu corpo inteiro se contorcia com soluços que pareciam vir de um lugar além da razão. Sua mãe, ouvindo do outro lado da parede do apartamento dividido, bateu na porta. "Filha, o que houve?" Marina abriu a porta e sua mãe a viu no estado em que estava. Sem palavras necessárias, ela apenas a abraçou. Naquela noite, Marina contou tudo. Sobre o emprego que havia perdido, sobre as humilhações, sobre o desespero. Sua mãe, que havia passado por seus próprios sofrimentos, apenas disse: "A vida é assim, minha filha, mas você é forte, sempre foi." Mas Marina não se sentia forte, se sentia demolida. Os dias seguintes foram um pesadelo administrativo. Marina fez ligações para agências de trabalho. Todos os números disponíveis pareciam inúteis. "Quanto tempo de licença você tirará após o bebê?" perguntavam. "Não sabemos se conseguimos algo para você grávida", respondiam. Ela era simultaneamente muito grávida e não grávida o suficiente. Muito frágil para um trabalho pesado, muito fértil para um trabalho de escritório. A conta poupança que ela havia aberto para sua filha começou a ser drenada. R$ 50 aqui, R$ 100 ali. Despesas inesperadas que não haviam sido planejadas. O médico, medicamentos para enjoo, comida que seu corpo exigia durante a gravidez. Marina tentou encontrar trabalho de faxina em casas particulares novamente, mas seu corpo não aguentava mais. Seus pés inchavam. Suas costas doía. Seu barrigão tornava-se um obstáculo físico para as tarefas que costumava fazer facilmente. Ela dormia pouco. Acordava em pânico durante a noite, seu coração disparando enquanto imagina cenários de desastre. E se tivesse complicações na gravidez e não tivesse dinheiro para o hospital? E se não conseguisse emprego após o parto? E se? Uma noite, cerca de 3 semanas após ser expulsa, Marina estava deitada na cama quando sentiu algo diferente. Seu telefone tocou. Era de um número desconhecido. Um homem falou, apresentando-se como um gerente de recursos humanos de uma empresa diferente. Ele havia ouvido falar sobre seu trabalho através de uma recomendação. Oferecia um cargo de limpeza, turno noturno, salário modesto. Marina, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Desta vez, não de desespero, mas de uma esperança frágil que se recusava a morrer completamente. Ela aceitou imediatamente, agradeceu profusamente e combinou a entrevista para a próxima manhã. Enquanto desligava o telefone, Marina sentiu sua filha chutar dentro dela. Como se a criança, mesmo antes de nascer, entendesse que elas haviam recebido uma segunda chance. Era frágil, seria difícil, mas era algo. Marina olhou pela janela do seu quarto humilde para a noite estrelada além dela. Ela não sabia ainda que aquele telefonema era apenas o começo de uma história que a levaria a um encontro que mudaria tudo para sempre. 5 anos. 5 anos haviam se passado como uma sequência de dias que se transformaram em semanas, que se transformaram em estações, que se transformaram em anos. Marina havia conseguido aquele emprego. Havia tido sua filha, uma menininha perfeita, com olhos verdes e cabelos castanhos escuros. Ela a havia nomeado Sofia. Sofia era o reflexo do sacrifício de Marina.
Enquanto outras crianças da mesma idade frequentavam escolas particulares caras, Sofia estava em uma escola pública, mas que Marina havia escolhido cuidadosamente. Enquanto outras crianças tinham tablets e videogames, Sofia tinha livros. Muitos livros. Marina havia reconstruído sua vida lentamente, pedaço por pedaço, como quem monta um quebra-cabeça onde faltam muitas peças. Victor Monteiro, por sua vez, havia continuado sua vida de luxo indiferente. A empresa cresceu. As contas bancárias incharam. Ele havia se casado novamente com uma mulher que era tão vazia quanto ele. Não havia filhos, não havia herdeiros. Apenas negócios, dinheiro e uma vida que parecia repleta, mas que era, na verdade, um vazio monumental coberto de ouro. O encontro aconteceu em um shopping no centro da cidade, um daqueles centros comerciais onde os ricos compram e os pobres apenas observam. Marina estava ali, porque Sofia havia pedido desesperadamente um livro novo para sua coleção. E aquela livraria tinha uma promoção. Sofia corria entre as lojas com a energia inesgotável das crianças pequenas. Ela tinha 5 anos, quase 6. Marina a seguia de perto, segurando sua mochila. "Mamãe, olha, uma loja de brinquedos!" Sofia apontava. Marina sorriu, mesmo que seu corpo doesse de tanto trabalhar. Ela havia pegado um segundo emprego recentemente. Faxina de dia, atendente de limpeza de noite. Mas Sofia era feliz, Sofia era saudável, Sofia tinha sonhos. Isso era tudo que importava. Foi quando Sofia desapareceu na multidão por um segundo. Marina acelerou o passo, o coração acelerado, como sempre que perdia Sofia de vista, mesmo que fosse por alguns segundos. Ela virou na esquina e a viu. Sofia estava parada na frente de uma loja de eletrônicos, observando as telas de televisão. E ali, também observando as telas, estava Victor Monteiro. Marina congelou. Ela o reconheceu imediatamente. Como poderia não reconhecer? Aquele rosto havia assombrado seus pesadelos durante anos. Aqueles olhos que a olhavam com desprezo continuavam iguais. Talvez um pouco mais enrugados, talvez um pouco menos vivo, mas definitivamente o mesmo homem. Marina rapidamente puxou Sofia para longe, seu coração disparado. Ela não queria encontrá-lo, não queria que ele a visse, não queria que nada daquela época de humilhação voltasse à tona. Mas então, algo aconteceu que fez Marina congelar completamente. Sofia olhou para cima, para o reflexo no vidro da loja. E seus olhos encontraram os olhos de Victor. E naquele momento, como se o universo tivesse pausado, todas as peças do quebra-cabeça caíram no lugar. Os olhos de Sofia eram os mesmos olhos de Victor. A forma como ela olhava, aquele inclinação específica de cabeça, o jeito como ela apertava os lábios quando pensava em algo. Tudo, absolutamente tudo em Sofia era um reflexo de Victor Monteiro. Marina sentia seu mundo inteiro desabando novamente, porque não era apenas a semelhança física, era o reconhecimento. Victor havia parado e estava observando Sofia com uma intensidade que Marina nunca havia visto antes. Seus olhos percorriam cada detalhe da menina como se estivesse tentando resolver um mistério. "Você parece familiar", Victor disse, abaixando-se ligeiramente para encarar Sofia. "Qual é seu nome?" Sofia, que havia herdado a inocência de Marina, mas também sua sabedoria precoce, observava o homem com curiosidade. "Meu nome é Sofia", ela respondeu, seu pequeno dedo apontando para o próprio peito. Victor piscou, uma única vez, mas naquele piscar, algo aconteceu em seu rosto. Uma rachadura, uma lembrança, um fantasma do passado que ele havia enterrado profundamente. "Quantos anos você tem?" Ele perguntou, sua voz diferente agora. 5. "Faço 6 em 3 meses", Sofia respondeu, com aquela graça que só as crianças possuem. Marina agarrou a mão de Sofia e começou a puxá-la. "Sofia, vamos. Precisamos ir." Victor se levantou, seus olhos ainda fixos em Sofia.
Mas foi naquele momento que ele viu Marina. E o reconhecimento foi tão violento que fez todos ao redor parecerem congelados. Você? Victor sussurrou. Marina não respondeu. Apenas continuou puxando Sofia. Seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza que todos ao redor podiam ouvir. Mas então Sofia fez algo que mudaria absolutamente tudo. Ela virou para olhar para Victor diretamente nos olhos e perguntou com uma clareza que só uma criança inocente poderia ter. Você é meu papai? Mamãe sempre disse que você era um homem muito importante. O mundo parou. Victor ficou branco como gesso. Marina sentiu suas pernas cederem. E ao seu redor, as pessoas no shopping continuavam suas vidas, completamente inconscientes de que o universo de 3 pessoas havia acabado de ser reescrito de forma irrevogável. Victor abaixou-se lentamente, seus olhos nunca deixando os olhos de Sofia. Sua mão levantou, como se quisesse tocar no rosto dela, mas recuou, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se tentasse. Como você sabe meu nome? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Mamãe falou sobre você, Sofia respondeu inocentemente. Ela disse que você era muito ocupado, que você não sabia que eu existia, mas que um dia você saberia. Marina sentiu seu corpo inteiro desmoronar. Ela havia dito isso? Sim, havia. Em momentos de fraqueza, quando Sofia perguntava sobre seu pai, Marina havia encontrado palavras para explicar um vazio que não deveria existir. Ela nunca havia sido amarga, nunca havia dito que Victor era um homem ruim, apenas que ele não sabia. Sofia, vem aqui, Marina disse, sua voz tremendo. Victor se levantou abruptamente. Ele olhou para Marina com uma intensidade que a perfurou. Seus olhos percorreram cada linha do seu rosto. O cabelo que havia envelhecido um pouco nos últimos 5 anos. Os olhos que agora carregavam uma sabedoria dura que vinha de lutas que ele nunca havia enfrentado. Você estava grávida, ele sussurrou, não como pergunta, mas como afirmação. Marina não respondeu. Apenas colocou a mão protetora nas costas de Sofia. Você estava grávida quando eu... Victor parou, como se não conseguisse terminar a frase. Um casal passou por eles, oferecendo olhares curtos de curiosidade. O shopping ao redor deles continuava sua vida normal, enquanto 3 pessoas vivenciavam o maior terremoto de suas existências. Precisamos conversar, Victor disse, e não era um pedido, era uma ordem. Mas desta vez, sua voz carregava algo diferente. Não desprezo, desespero. Não há nada para conversar, Marina respondeu, puxando Sofia mais perto. Existe filha, Victor disse, e pela primeira vez, Marina ouviu algo quebrado em sua voz. Existe uma menina que se parece comigo, uma menina que está me chamando de papai, e você me diz que não há nada para conversar? Sofia olhava para frente e para trás, entre os 2 adultos, como se assistisse a um tênis mental. Ela não entendia a magnitude do que estava acontecendo. Mamãe, eu sou filha dele? Sofia perguntou, sua voz pequena, mas clara. Marina sentiu as lágrimas caírem silenciosamente. Sim, amor, você é, ela respondeu. Victor respirou profundamente, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhou ao redor, notando as pessoas que começavam a observar. Seu instinto de bilionário, que vivia em bolhas de privacidade, ativou. Meu carro está estacionado no andar 2. Podemos ir lá. Precisamos conversar em particular, ele disse, observando Sofia com um olhar que era simultaneamente desespero e reconhecimento. Marina queria dizer não. Queria puxar Sofia e desaparecer. Mas sabia que isso era impossível. Victor Monteiro havia acabado de descobrir que tinha uma filha. Um homem como ele não deixaria isso passar. Ele teria advogados, teria poder, teria recursos. Ela havia passado 5 anos construindo uma vida para Sofia. Mas, com um único encontro, tudo havia mudado novamente. Tudo bem, Marina sussurrou.
No caminho para o estacionamento, Victor caminhava alguns passos à frente, frequentemente virando para olhar para Sofia, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Ele abriu a porta de seu carro de luxo, um modelo que custava mais do que Marina havia ganho em toda a sua vida. Sofia entrou primeiro, seus olhos se alargando ante o interior de couro e eletrônicos sofisticados. Marina entrou do outro lado, segurando a mão da filha. Victor sentou no banco do motorista, mas não ligou o carro. Ele apenas olhou para as duas no espelho retrovisor. Como ela se chama? Ele perguntou, e havia uma tremor em sua voz. Sofia. Sofia Silva. Marina respondeu. Sofia Silva. Victor repetiu, como se estivesse gravando o nome em seu coração. Minha filha tem 5 anos e você nunca me contou. Você me expulsou quando eu estava grávida. Marina disse, sua voz ganhando força. Você me chamou de repugnante. Você destruiu meu trabalho. Você destruiu meu mundo. Por que eu teria te contado? Victor fechou os olhos. Seus dedos apertavam o volante com tanta força que ficavam brancos. Eu não sabia, ele sussurrou. Você não queria saber, Marina corrigiu. Havia uma vida crescendo dentro de mim. Havia uma criança que seria seu herdeiro. Mas você era tão preocupado com sua imagem, com sua reputação, que nem conseguiu ver o que estava na sua frente. Sofia olhava para sua mãe com olhos assustados. Ela nunca havia a visto assim, tão raivosa, tão passional. Victor abriu os olhos. Ele virou-se para olhar para Sofia de verdade, realmente vê-la. Você quer conhecer seu pai? Ele perguntou. E havia algo desperto em seus olhos que não havia estado ali antes. Sofia olhou para Marina em busca de orientação. Tudo bem, Sofia, Marina disse, mesmo que cada fibra de seu corpo gritasse contra isso. Sim, Sofia sussurrou. Victor respirou profundamente, como se estivesse prestes a fazer algo muito maior do que um simples encontro em um estacionamento. Ele alcançou a bolsa dele do banco traseiro e removeu seu celular. Vou chamar meu advogado, ele disse, e vou reconhecer você legalmente como minha filha. Vou garantir que você tenha tudo o que merece. Tudo. Marina sentia seu coração disparar, porque sabia que com essas palavras nada seria jamais o mesmo novamente. O homem que havia destruído seu mundo 5 anos atrás havia acabado de abrir uma porta que não podia ser fechada. E do outro lado dessa porta estava um futuro completamente desconhecido. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de eventos que Marina nunca havia imaginado que viveria. Victor havia cumprido sua palavra. Seu advogado, um homem de terno caro e expressão profissional, havia entrado em contato com Marina dentro de 48 horas. Documentos foram preparados. Testes de DNA foram realizados. A burocracia, que normalmente seria uma barreira intransponível para uma mulher como Marina, havia se dissolvido diante do poder de Victor Monteiro. Sofia estava em casa quando Victor apareceu naquela manhã de sábado. Marina havia preparado a menina, penteado seu cabelo castanho escuro com cuidado especial. Sofia usava seu vestido mais bonito, aquele que Marina havia comprado em uma liquidação meses atrás. Ele é meu papai? Sofia perguntou pela 100ª vez. Sim, amor, ele é seu pai, Marina respondeu, acariciando o cabelo da filha. Victor chegou com um buquê de flores e presentes que preenchiam o pequeno apartamento. Brinquedos de qualidade, livros ilustrados caros, roupas de grife, tudo o que uma criança poderia desejar. Mas quando Sofia correu para abraçá-lo, Victor simplesmente caiu de joelhos. Sua filha, a menina que ele nunca havia conhecido, que havia crescido sem ele, estava em seus braços, e ele chorava. Victor Monteiro, o homem que havia feito outras pessoas suplicarem por misericórdia, agora chorava como uma criança perdida que havia finalmente encontrado o caminho para casa. Desculpe, Sofia. Desculpe, minha filha. Ele sussurrava contra o cabelo dela, sua voz quebrada por soluços genuínos. Marina, observando de pé na porta da cozinha, também chorava. Não eram lágrimas de felicidade pura.
Eram lágrimas complexas. Lágrimas de alívio, de dor, de confusão, de esperança contra todas as chances. Nos dias e semanas que se seguiram, Victor começou a realmente conhecer sua filha. Ele a levava para escolas melhores. Mas Marina havia insistido que Sofia continuasse em sua escola atual, que continuasse com seus amigos, que sua vida não fosse completamente transformada da noite para o dia. Victor comprava presentes, mas Marina ensinava Sofia a valorizar. Ele oferecia conforto material, mas Marina oferecia algo que ele nunca havia tido: presença genuína e incondicional. E então veio o dia do reconhecimento legal. Um cartório pequeno, mas elegante, no centro da cidade. Marina vestia um vestido simples, mas bem cuidado. Sofia usava um uniforme escolar porque insistiu em vir direto da escola. Victor chegou em seu terno de executivo, mas algo em seu rosto havia mudado. Havia humanidade onde antes havia apenas frieza. O cartorário leu os documentos. Os papéis eram claros. Victor Monteiro reconhecia Sofia Silva Monteiro como sua filha biológica. Havia testes de DNA confirmando a paternidade. Havia documentos legais estabelecendo direitos de herança, pensão alimentícia e guarda compartilhada. Você compreende as implicações destes documentos? O cartorário perguntou a Victor. Sim, eu reconheço esta menina como minha filha legítima, minha responsabilidade. Meu amor, Victor respondeu, sua voz firme. Sofia olhou para sua mãe, depois para Victor e depois de volta para sua mãe. Isso significa que ele é mesmo meu papai agora? Ela perguntou. Sim, bebê, ele sempre foi. Agora o mundo todo sabe. Marina respondeu, sua voz suave, mas forte. Victor assinou os papéis. Marina assinou os papéis. Sofia, ainda sem idade para assinar, colocou sua pequena impressão digital onde o cartorário indicou. E foi feito. Naquele momento, Sofia Silva tinha oficialmente um pai. Um pai que havia chegado atrasado demais para sua concepção, mas não tarde demais para sua vida. Saindo do cartório, Victor parou nos degraus de pedra da frente. Ele olhou para sua filha com uma expressão que era pura vulnerabilidade. Eu gostaria de fazer algo especial com você, algo que você sempre quis fazer, ele disse. Sofia pensou por um momento. Eu queria ver o mar, papai. Mamãe diz que é muito grande, que é tão grande quanto meus sonhos. Victor virou para Marina e por um momento seus olhos se encontraram. Havia uma pergunta silenciosa naquele olhar. Uma pergunta sobre se ele merecia estar ali, se ele merecia ser parte disso. Marina apenas acenou com a cabeça. 3 dias depois, Victor havia alugado uma casa à beira-mar em uma cidade litorânea a poucas horas de distância. Marina, Sofia e Victor passaram o fim de semana juntos. Marina observava enquanto Victor ensinava sua filha a construir castelos de areia. Ela via quando Sofia corria para o abraço dele após cada onda. Ela presenciava o homem que havia destruído seu mundo 5 anos atrás, se reconstruindo através do amor de uma criança. Na última noite, enquanto Sofia dormia entre eles em uma cama grande, Victor sussurrou para Marina, eu não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar ser melhor, por ela, para você, para ambas, ele disse. Marina não respondeu com palavras, mas ela colocou sua mão sobre a mão dele, ambas repousando perto de Sofia, que dormia tranquilamente, porque Marina havia aprendido uma coisa fundamental naqueles 5 anos de luta. A redenção não vinha do arrependimento vazio, vinha das ações diárias, das escolhas pequenas, do reconhecimento genuíno da dor que se havia causado. E enquanto ouvia as ondas do mar batendo contra a praia lá fora, Marina percebeu que havia vencido algo muito maior que Victor Monteiro. Havia vencido sua própria raiva, havia vencido seu próprio desespero, ela havia vencido a si mesma. E através disso, ela havia dado à sua filha algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Um pai que finalmente a vendo,
A notícia se espalhou através do mundo de Victor Monteiro como um incêndio em uma floresta seca. Um homem que havia construído sua reputação em frieza e desapego havia reconhecido uma filha ilegítima. Havia uma mulher, havia uma criança. Havia humanidade onde antes havia apenas números. Os jornais da cidade não deixaram passar. Bilionário Victor Monteiro reconhece filha ilegítima, mudança dramática, marca trajetória de executivo notório. Os artigos circulavam nas redes sociais. Pessoas que o conheciam como um homem sem coração começaram a sussurrar. Havia mais na história. Havia uma explicação. A ex-esposa de Victor, uma mulher que havia passado anos odiando-o, leu os artigos com uma expressão complicada. Ela havia deixado Victor porque ele era frio, porque não havia espaço em seu coração para outra pessoa além dele mesmo. Mas agora, vendo fotos de Victor com uma menina pequena em um jornal, ela viu algo que nunca havia visto em seus 10 anos de casamento: vulnerabilidade autêntica. Os colegas executivos de Victor começaram a observá-lo diferentemente. Alguns com admiração pelo reconhecimento de responsabilidade. Outros com uma espécie de descrença, como se estivessem esperando que isso fosse apenas uma estratégia de relações públicas. Mas Victor não falava sobre Sofia nos negócios. Sofia era sagrada. Sofia era privada. Sofia era a prova de que ele havia finalmente aprendido a amar. Mas foi em seu próprio escritório onde o impacto foi mais dramático. Patrícia, a secretária que havia orquestrado a humilhação de Marina 5 anos atrás, assistiu enquanto Victor punha sua foto na mesa. Não era uma foto profissional. Era Sofia rindo com areia na cara, em uma praia. Aquela foto ocupava o lugar de honra no escritório de um bilionário. Não havia fotos de seus negócios. Não havia troféus de suas vitórias corporativas. Apenas Sofia. "Você quer conversar comigo?" Victor perguntou para Patrícia um dia, sua voz diferente. Patrícia ficou branca. Ela sabia que ele havia descoberto. Sobre como ela havia pressionado Marina. Sobre como havia provocado o gerente de recursos humanos para que fosse ainda mais cruel. "Eu vou me desculpar com ela", Patrícia começou, mas Victor a interrompeu. "Você já fez muito dano. Mas você pode começar doando 1 mês de seu salário para uma instituição de caridade que ajuda mães solteiras. E você será muito mais respeitosa com seus colegas daqui em diante", Victor disse, sua voz fria novamente. Mas desta vez, a frieza era justiça, não crueldade. Patrícia saiu do escritório em lágrimas. E Victor apenas sentou à sua mesa e observou a foto de Sofia novamente. Nos círculos sociais onde Victor era conhecido, havia desconfiança. As pessoas que o haviam bajulado por décadas agora se perguntavam se ele havia finalmente perdido a cabeça. Um bilionário deveria estar focado em acumular mais riqueza, não em brincadeiras paternas, mas ninguém sabia o que Victor sabia, que a riqueza havia perdido seu brilho, que os negócios haviam se tornado secundários, que acordar e ir para o trabalho era apenas algo que ele fazia entre os momentos que passava com sua filha. Marina, por sua vez, enfrentava suas próprias reações do mundo ao seu redor. Suas amigas da infância, mulheres que haviam passado por suas próprias dificuldades como mães solteiras, olhavam para ela com uma mistura de inveja e alívio. Inveja porque Marina havia conseguido apoio financeiro. Alívio porque se havia alguém que merecia uma vitória, era Marina. Uma delas, sua melhor amiga Carla, encontrou Marina em um café. "Você é forte demais", Carla sussurrou, segurando a mão de Marina. 5 anos de luta, humilhação, desespero, e agora você está aqui, elegante, conseguindo tudo o que merecia. "Eu não perdoo tudo o que ele fez", Marina respondeu honestamente. "Mas eu também não quero viver na raiva. Sofia merecia um pai, ela merecia conhecê-lo, e talvez ele merecia a chance de ser melhor." Seus vizinhos do bairro observavam, enquanto Victor começava a aparecer regularmente para buscar Sofia.
Primeiro, alguns sussurravam: uma mulher pobre com um bilionário? Era uma história de contos de fadas, ou uma história de exploração. Mas quando viram como ele olhava para Sofia, como ele a abraçava, como ele a escutava quando ela falava, os sussurros se transformaram em admiração. Uma vizinha mais velha, Dona Neide, que havia ajudado Marina durante a gravidez, observou Victor e Sofia juntos em uma ocasião. Aquele homem finalmente encontrou o que importa. Ela disse para Marina. Levou tempo, mas ele encontrou. A mãe de Marina, que havia visto sua filha sofrer todos aqueles anos, não pôde conter suas lágrimas quando Victor a visitou pessoalmente para agradecer por haver criado uma mulher tão extraordinária. Você me deu a filha mais bela do mundo, Victor disse, e havia sinceridade absoluta em suas palavras. Mas o momento mais poderoso de transformação aconteceu quando Victor foi à escola de Sofia para o Dia dos Pais. Ele estava em seu terno de executivo, cercado por pais e mães de diferentes profissões. Mas quando Sofia correu para abraçá-lo, quando ela o apresentou aos seus amigos como meu papai, algo mudou fundamentalmente no DNA de Victor. Ele não era apenas um bilionário, era um pai. E enquanto assistia Sofia fazer sua apresentação na aula, enquanto a via brilhar com confiança, porque sabia que seu pai estava ali observando, Victor compreendeu algo que nenhum negócio jamais havia ensinado: que o verdadeiro sucesso não era medido em contas bancárias. Era medido nos olhos de uma criança que finalmente tinha tudo o que precisava: segurança, amor e um pai que estava ali. Marina, sentada alguns lugares atrás, observou Victor chorar silenciosamente enquanto Sofia cantava uma música que havia aprendido na escola. Naquele momento, no auditório de uma escola comum, em uma cidade comum, a história de humilhação e desespero havia se transformado em algo muito mais poderoso. Uma história de redenção. E quando Sofia correu para abraçar sua mãe e seu pai depois da apresentação, juntando os dois em um abraço único, ninguém no auditório precisou de explicação. Aquela criança havia juntado dois mundos que deveriam ter permanecido separados para sempre. E naquele abraço de uma menina pequena estava a prova de que ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado. Se existe uma lição que a vida de Marina e Victor nos ensina, é que nenhum de nós está acima das consequências de nossas ações. Nem a riqueza, nem o poder, nem o status conseguem criar uma bolha onde a humanidade deixa de importar. Victor Monteiro aprendeu isso da forma mais difícil possível. Ele destruiu uma mulher porque seu corpo grávido o ofendia, porque sua pobreza o constrangia, porque ele havia construído uma vida inteira baseada na ilusão de que algumas pessoas simplesmente não mereciam respeito. Mas a vida tem uma forma peculiar de nos confrontar com nossas próprias mentiras. Marina, durante todos aqueles 5 anos, poderia ter se tornado amargada. Poderia ter odiado Victor com uma intensidade que a consumisse. Poderia ter privado Sofia de seu pai como vingança. Mas ela não fez, porque Marina compreendeu algo fundamental que Victor precisou de 5 anos para aprender: que a dignidade não vem de quanto dinheiro você tem na conta bancária, que o valor de uma pessoa não é determinado por suas roupas gastas ou seu trabalho humilde. A verdadeira dignidade vem de como você se comporta quando ninguém está observando. Vem de como você cuida daqueles que você ama. Vem de como você escolhe enfrentar a injustiça, não com raiva cega, mas com determinação silenciosa. Victor havia construído seu império ignorando pessoas como Marina. Pessoas invisíveis que limpavam seus escritórios, que cozinhavam sua comida, que dirigiam seus carros. Pessoas que eram tão desumanizadas em seu mundo que deixavam de ser reais. Mas Sofia era real. Sofia era inegavelmente real. Sofia tinha seus olhos, seu nariz, sua boca. Sofia era uma réplica física viva de sua própria crueldade.
E é aí que reside a beleza da redenção. Porque quando Victor finalmente viu sua filha, quando finalmente reconheceu que havia criado uma vida e depois a abandonado, algo quebrou nele. Não foram as lágrimas que importaram, foram as ações que vieram depois. Foram as noites que ele deixou de passar em negociações para estar com Sofia. Foram as vezes que ele reconheceu sua culpa não em palavras vazias, mas em mudanças reais de comportamento. Marina ensinou a Victor que o arrependimento genuíno não é performance, não é sobre parecer bom diante dos outros, é sobre fazer o trabalho interno difícil, é sobre reconhecer que você foi errado, completamente, absolutamente errado, e então gastar o resto de sua vida tentando compensar, não porque você espera perdão, mas porque é a coisa correta a fazer. Há uma lição também sobre como julgamos pessoas pela aparência. Victor havia olhado para Marina e visto apenas uma mulher grávida pobrezinha. Havia visto seu estômago e sua simplicidade e concluído que ela era alguém que não merecia ocupar espaço em seu mundo. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes assumimos o valor de uma pessoa baseado em como ela se veste, de onde ela vem, de quanto dinheiro ela tem? Marina tinha mais dignidade em seu dedo mínimo do que Victor tinha em todo o seu corpo quando os dois se conheceram. Ela tinha força de caráter, tinha determinação, tinha amor genuíno. Mas Victor não conseguia ver nada disso porque estava muito ocupado olhando para fora, para as circunstâncias dela, e não para o interior. E então está a questão da paternidade. Victor havia negado sua responsabilidade. Havia fingido que Sofia não existia porque reconhecê-la significaria reconhecer sua própria humanidade imperfeita. Mas a paternidade não pode ser negada. A genética não pode ser ignorada. E, finalmente, Victor compreendeu que ser pai não é apenas biologia. É presença, é escolha, é compromisso diário. Sofia não pediu para nascer. Não escolheu ter um pai absentário, mas quando finalmente encontrou seu pai, ele teve a oportunidade de fazer o que deveria ter feito desde o início: estar lá, estar presente, estar disponível. E naquela escolha, tanto Victor quanto Marina encontraram algo inesperado. Não estava escrito nos planos, não estava nos cenários que haviam imaginado, mas estava ali, crescendo entre eles, transformando suas dores em propósito. 2 anos se passaram desde aquele encontro no shopping. Sofia agora tinha 7 anos e frequentava uma escola particular de qualidade excepcional, aquela que Marina sempre havia sonhado para ela. Mas o mais importante não era a escola, era que Sofia recebia o melhor dos 2 mundos. Durante a semana, ela estava com Marina, aprendendo humildade, trabalhando em seus deveres, compreendendo o valor das coisas. Nos fins de semana, ela estava com Victor, que havia aprendido que amor não é medido em presentes caros, mas em tempo genuíno. Victor havia mudado de formas que seus colegas empresariais nunca compreenderiam completamente. Ele havia implementado políticas de proteção para mulheres grávidas em sua empresa. Havia criado um programa de bolsas para crianças de mães solteiras. Quando seus sócios perguntavam sobre esse suicídio financeiro, ele apenas respondia: "Eu tenho uma filha. Eu preciso saber que o mundo em que ela vive é melhor do que aquele que criei." Marina havia recebido uma oferta de trabalho de Victor, não como faxineira, mas como gerenciadora de um programa social que ele havia fundado. Um programa que ajudava exatamente mulheres como ela. Mulheres grávidas, desempregadas, desesperadas. Marina aceitou, não porque precisava do dinheiro, mas porque havia uma ironia perfeita em usar sua dor como uma ferramenta para salvar outras mulheres da mesma dor. Patrícia, aquela secretária que havia conspiradores contra Marina, havia deixado a empresa, mas antes de partir, ela havia escrito uma carta de desculpas.
Uma carta genuína, escrita em lágrimas, explicando como havia sido consumida pelo ressentimento e pela inveja por tanto tempo. Marina perdoou, não completamente, mas o suficiente para poder seguir em frente. A mãe de Marina havia visto sua filha prosperar, tinha visto sua neta conhecer seu pai, tinha visto justiça ser servida não com vingança, mas com transformação. Ela frequentemente dizia: eu rezei por isso, rezei tantas noites para que você não apenas sobrevivesse, mas que você triunfasse. E aqui você está. Sofia, que havia crescido com uma mãe lutadora e agora tinha um pai presente, tornou-se uma menina extraordinariamente empática. Ela não era mimada pelos presentes de Victor. Ela era grata. Ela compreendeu, de forma que crianças raramente compreendem, que havia pessoas no mundo que não tinham o que ela tinha. Que havia crianças cujos pais não estavam ali. Que havia injustiça. Uma noite, Sofia perguntou para Victor: papai, você era um homem ruim? Victor sentou ao lado de sua filha. Sim, eu era. Fiz coisas ruins, feri pessoas, especialmente sua mãe. Você está arrependido? Sofia perguntou. Todos os dias, Victor respondeu. Então você não é um homem ruim. Você é um homem que foi ruim e que está tentando ser melhor, Sofia disse, com a sabedoria simples que apenas as crianças possuem. Victor chorou naquela noite, mas eram lágrimas diferentes das que havia chorado no estacionamento. Eram lágrimas de paz. Marina e Victor nunca se tornaram romanticamente envolvidos, mas desenvolveram algo talvez mais raro, uma amizade baseada em respeito genuíno. Ela havia visto suas piores versões um do outro e haviam escolhido crescer. Havia cura naquela escolha. Quando Sofia fez 7 anos, Victor organizou uma festa que reuniu todos os mundos. Estavam os amigos da escola de Sofia, estava a melhor amiga de Marina, estava a mãe de Marina, estava um gerente de recursos humanos que oferecia emprego para as participantes do programa de Marina. E estava a vida que havia emergido do desastre. Enquanto Sofia soprava as velas, Marina e Victor se olharam por um momento. Não havia perdão completo. Não havia esquecimento, mas havia algo que era talvez mais valioso. Havia a compreensão de que 2 pessoas podem ser feridas uma pela outra e ainda assim escolher criar algo belo juntas. Sofia era aquele algo belo. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em Marina ou reconheceu um pouco de Victor em si mesmo, então eu preciso de você agora. Porque histórias como essa não existem apenas para nos entreter, elas existem para nos transformar. Deixe um comentário. Diga-me, qual foi o momento que mais te marcou? Foi quando Marina foi expulsa? Foi quando Sofia chamou Victor de papai? Ou foi quando você percebeu que nenhum de nós está além da redenção? Escreva: a paternidade não se abandona nos comentários. Essa frase simples representa tudo que essa história nos ensina. Que responsabilidade não desaparece só porque a ignoramos. Que amor pode despertar nos lugares mais inesperados, mas faça mais que comentar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história, porque há pessoas em sua vida que estão julgando outras pela aparência. Há pessoas que precisam compreender que dignidade não tem preço. Há pessoas que precisam saber que é possível ser melhor. Envie para aquele amigo que é preconceituoso. Envie para aquela pessoa que abandonou alguém. Envie para aquele familiar que precisa aprender sobre compaixão, porque histórias são ferramentas de transformação. E essa história pode mudar vidas. Inscreva-se em nosso canal, porque toda semana nós trazemos histórias como essa. Histórias de pessoas ordinárias vivendo circunstâncias extraordinárias. Histórias de humilhação que se transformam em redenção. Histórias de justiça que vence não através da vingança, mas através do amor. Ative também o sino de notificações para não perder nenhuma história nova. Deixe seu like.
Porque quando você clica naquele coração, você nos diz que essa história importou, que você reconheceu a humanidade em Marina, que você viu a possibilidade de mudança em Victor, que você acredita que ninguém está perdido demais para ser encontrado. E finalmente nos ajude a crescer. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Marque aquele amigo que sempre fala em segundas chances. Marque aquele familiar que precisa aprender sobre empatia. Porque quanto mais pessoas assistirem a essa história, mais corações serão tocados. Mais pessoas reconhecerão que a aparência não define valor, que a pobreza não diminui dignidade, que o amor pode despertar até nos corações mais endurecidos. Esta é nossa comunidade. Você faz parte dela. Deixe seu comentário. Compartilhe. Se inscreva. Ative as notificações, porque próxima semana temos outra história que vai explodir seu coração. Uma história que vai fazer você questionar tudo que você sabe sobre justiça e bondade. Obrigado por estar aqui conosco nessa jornada.